Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Até aqui. Laodiceia é uma cidade. Ela foi fundada em 250 a.C. e ela estava numa localização muito importante, na Ásia Menor. A gente vai ver no mapa depois, daqui a pouco. Ela pode colocar já, por favor, primeiro o mapinha. Vamos fazer uma viagem no mapa do mundo aqui. Aqui é a África, ali em cima é a Europa, aquele grandão do lado direito é a Rússia, aqui no meio onde está verde, a Ásia Menor, a região do Oriente Médio ali. O próximo, vamos aproximar um pouquinho, ó, Ásia Menor. Aqui é a Ásia, fica a Índia, a China, ali ó, do lado esquerdo é a Europa, indo lá para cima está a Rússia, e aqui embaixo é a África. Fica nessa região aqui, onde é a Turquia hoje. Aproximando mais, tem os nomes das cidades daquela época, aqui em vermelhinho, ó, Hierápolis e Laodiceia embaixo. Do lado direito, Colossos. Aqui do lado esquerdo, Éfeso. Para vocês entenderem, pode ir para o próximo. Aproximando mais aqui, Éfeso, Laodiceia e as 7 igrejas do Apocalipse. No próximo, esse é o que a gente vai focar. Laodiceia ficava nesse, pode deixar esse mapa aberto, ficava nesse ponto que era uma rota muito importante de comércio. Então era uma cidade grande, rica. É a casa dos milionários da época. Tinha teatros, um ginásio equipado com banhos, um estádio, tinha um centro bancário, onde os banqueiros moravam, então, né, os ricos da época, fazendo muitas transações comerciais de valores altos. Em 61 depois de Cristo, teve um terremoto que destruiu a cidade. E o imperador não precisou ajudar financeiramente a reconstruir ela, porque a própria cidade tinha dinheiro suficiente para se reconstruir. Tamanha era a sua riqueza, o seu ouro. Eles tinham uma indústria de tecidos muito famosa, que fazia uma lã especial, que o mundo inteiro comprava, e eles se orgulhavam dessa roupa que eles produziam lá. Além disso, eles tinham um importante centro médico. Tinha uma faculdade famosa de medicina, eles produziam um unguento bom, um remedinho para os ouvidos e para os olhos. E produzia também um pó, que era exportado para o mundo inteiro, um pó que era usado para fazer colírio, e eles faziam o colírio também, que era exportado para os centros mais populosos do mundo. E lá eles tinham uma fonte de água. Na verdade, a fonte de água, aqui em Colossos tinha uma fonte de água fria, e lá em Hierápolis tinha uma fonte de água quente. Hierápolis, se você ver, ele está na parte marrom do mapa, que é o Planalto. A parte verde é a planície. Tinha a água quente que saía de Hierápolis, descia pelo Planalto e chegava em Laodiceia morna. Então tinha 3 lugares ali, cada um com um tipo de água. Colossos tinha água fria e Hierápolis tinha água quente que descia para Laodiceia morna. E aí Jesus vem e começa a falar: vocês não são nem frios nem quentes, vocês são mornos. Fazendo referência à água que eles consumiam.
uma água ruim de consumir, porque não é nem fria e nem quente. Essa carta ela não menciona problemas com judeus, não fala de perseguição romana e nem fala que tem falsos mestres na igreja. Não tem problema nenhum, só tem um problema. A sua igreja está igual à sua cidade. Vocês se conformaram à sua cidade. Provavelmente era uma igreja com os ricos da cidade, os médicos, os banqueiros, os que se achavam poderosos e abastados, e os que se orgulhavam também da própria cidade. Ela ficou uma igreja transigente, aceitava o mundo sem problema. E aí os crentes ficaram mornos, frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometerem com o mundo, descuidados. Pensavam que eram pessoas boas e estavam satisfeitos com a sua vida espiritual do jeito que estava, morno. E a igreja era popular, satisfeita com a sua prosperidade e orgulhosa com seus membros ricos. Sua religião era uma simulação e não uma vida. Não tinham um coração ardente, o coração dos que são quentes. E aí Jesus aconselha no versículo 18, dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista, e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Jesus pegou as 4 coisas principais da cidade para acusá-los. As 4 coisas que eles mais valorizavam, que eles viviam o tempo todo: a sua água morna, a sua roupa fina, o seu colírio mágico e o seu ouro em abundância. Ele acusou eles de serem, no versículo 17, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Para você ver o jeito que Jesus olha para a gente. E como ele falou do ouro, hoje nós vamos falar só do ouro. Semana que vem nós vamos falar só da roupa, para ir bem devagar, para a gente conseguir entender e aplicar. O que ele quis dizer com compre ouro dele, ouro refinado no fogo? Malaquias disse nos últimos dias, hoje, ele profetizou para hoje, que o Senhor viria para a igreja. Olha o que ele disse: ele se assentará como um refinador e purificador de prata, em Malaquias 3:3. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então o Senhor virá na nossa época. Nós somos os levitas, não que somos herdeiros, descendentes físicos dos levitas, mas os levitas eram um tipo profético, um termo profético, um povo profético, uma tribo profética para nós, sacerdotes reais. Então hoje nós somos todos sacerdotes, segundo 1 Pedro 2:9. Sacerdotes reais, nação santa, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Ele estava falando que nós, a igreja, seremos ou seríamos refinados e purificados, como o ouro e a prata, para que nós possamos ofertar ofertas com justiça ao Senhor. E ele compara esse refinamento que Jesus faz conosco com o processo de refinamento do ouro e da prata. Então, para entender o que quer dizer, a gente tem que entender as características básicas do ouro e do refinamento. E como Jesus focou só no ouro, nós vamos focar só no ouro e não na prata. O ouro ele é amplamente distribuído na natureza, mas sempre, quase sempre, em pequenas quantidades e quase sempre contaminado. É muito difícil achar ouro puro. Na sua forma mais pura, ele é maleável, macio, livre de corrosões e de outras substâncias. Claro, ele é puro. E quando ele se mistura com ferro, cobre,
níquel ou qualquer outro tipo de metal, ele se torna menos maleável, mais duro, mais corrosível e passa a se chamar liga. E não é ouro mais, é uma contaminação. Quanto maior a porcentagem de outro material no ouro, mais duro o ouro se torna. Deixa de perder a sua maleabilidade e fica rígido. E aí Jesus vem e compara com um coração. Um coração puro diante do Senhor é como o ouro puro que foi refinado. E aí você já faz a associação, espero que esteja fazendo já, de que nós temos que tirar ou pedir para o Senhor tirar o nosso coração de pedra. Poderíamos ter um coração de ouro, puro, maleável, macio, mais tenro. E aí Paulo adverte em Hebreus 3,13. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui chegou a contaminação do metal que a gente tem, o pecado. O pecado é o metal que entra e contamina o nosso ouro. Nós ficamos endurecidos no coração. O pecado é a desobediência aos caminhos de Deus e à sua santidade. É quando nós não queremos ser puros e Ele manda a gente ser puro e a gente desobedece. E quando Ele manda a gente viver de uma forma tal que fazendo coisas e não fazendo outras, e nós desobedecemos e praticamos o oposto. Então tem sempre dois sentidos a desobediência. O sentido da pureza e o sentido das obras. Falando de outra forma, o sentido da santidade e o sentido do testemunho. Você tem que obedecer dos dois jeitos. Tem que ser puro e tem que fazer o que Ele quer. Sempre. E um coração duro não consegue fazer isso quando outra substância é adicionada a ele, transformando o nosso puro ouro que nós recebemos na nossa conversão em uma liga que não é maleável, ficando com o coração endurecido. Perdendo a maleabilidade, cria uma perda de sensibilidade. E nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Passamos a ouvir a Bíblia, as pessoas, o mundo e tudo que tem a ver com Deus, com o coração duro e não consegue entrar no reino de Deus com esse coração. A palavra não tem acesso, porque ele tenta e não consegue entender, porque ele é duro. A pessoa tem uma intenção de obedecer, ela busca a Deus, ela quer, ela participa, ela ouve, ela ora, clama, mas ela não consegue entender porque seu coração é duro, rígido. Porque só a intenção não resolve, ela precisa ter a obediência da pureza e do testemunho. Ela precisa ter um coração de ouro puro para conseguir obedecer. Nos dois sentidos, pureza ou santidade e obediência ao testemunho. E dentro da igreja tem uma grande quantidade de gente com aparência de santidade, sem um coração maleável. Seus corações não queimam por Jesus. O seu amor incandescente por Deus foi substituído por um amor próprio, que busca somente o prazer, o conforto e o benefício pessoal. O seu temor a Deus é só um meio de benefício pessoal. Um exemplo disso é quando Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo 6,5, sobre os falsos mestres. No finalzinho do versículo ele fala assim: os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. O coração duro, ele vem porque ele quer algo. Ele não vem porque ele quer alguém. Ele vem porque ele quer ter algo de Deus, que vai ser bom para ele, e não porque ele quer Deus. Isso aqui se manifesta de várias formas, e eu vi uma forma muito triste se manifestando hoje na nossa igreja.
e faz nenhuma hora que a gente começou o culto. Metade da igreja não louva, só acompanha os louvores. E quem louva, louva muitos da boca para fora. É triste de ver. Nós não estamos aqui para cantar. Como é que você cantou em fervente oração? Foi em fervente louvor? Onde é que estava o seu coração nessa canção? Seus lábios não se moveram? O seu fogo do seu ouro puro não fez seus olhos encherem de lágrimas? Seu joelho querer se dobrar? Seu coração bater mais forte? Sua boca se abrir? E você, com todo o seu fôlego, adorar o Senhor que é digno? Por que que não tem um cântico que faz os vizinhos acordarem no domingo de manhã? Por que não tem uma igreja avivada, em chamas para Deus? Todos os domingos eu vejo isso. As crianças ficam andando para lá e para cá. Bebe água, vai no banheiro, levanta de novo, bebe água de novo, senta. Fico esperando acabar esse tempo chato. É esse o exemplo que a gente dá em casa? É isso que a gente ensina? Talvez a gente está mais morno do que a gente pensa. Temos aparência de santidade, sem um coração maleável. Queremos as promessas, excluímos o Deus das promessas. Ficamos mornos dentro da igreja e enganados, nos deleitando com o mundo. Quais são os momentos em que você coloca esse coração seu realmente dedicado 100%? É fazendo o quê? Buscando o quê? Orando pelo quê? Qual é o momento em que você precisa de algo ou alguém e você coloca essa necessidade diante de Deus com todo o seu clamor e a sua alma? Qual é o momento? É uma atividade? É uma necessidade? É uma pessoa? Um desejo? Um sonho? Tem algum momento na sua vida em que o seu coração está lá prostrado diante daquilo. E aí você se volta para Deus e fala: Deus, olha aqui, ó, preciso disso. É um momento em que a gente usa Deus para fazer feitiçaria e coloca isso em que o nosso coração arde para Deus suprir e a gente ficar satisfeito com o nosso ídolo. Descubra aí qual que é o seu ídolo, que faz você abrir o seu coração para Ele e não abrir nos meios dos louvores. Quando é que você clama e chora diante de Deus e não clama e chora nos louvores? Tiago 1,27, ele exorta a gente. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Você acha que ele vem buscar a igreja do jeito que ela está? Se Jesus voltasse agora no meio do louvor, como é que você reagiria? Estou lascado? Ai de mim? Efésios 5,27 diz que ele está fazendo a purificação da igreja para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. É uma igreja que tem um coração que não é contaminado por nada.
Outra característica do ouro, ele é resistente à corrosão, como nós já falamos. Não enferruja. Pode mudar o clima, a atmosfera, e ele não vai ser corroído. Ele vai continuar perfeito, puro, porque ele não tem materiais dentro dele que são corrosivos. Outros materiais se parecem com ouro, mas não têm as características do ouro. Quem tem aliança de casamento é de ouro? Puro, não. Vai se corromper. Vai sujar, vai ter que mandar limpar. Porque não é o ouro que está se corrompendo. É o que contamina o ouro que está corrompendo o anel. E tem que mandar ele para reciclagem. Se for puro, não precisa ter reciclagem. Ele não se corrompe. Não se corrói. E outros materiais se parecem com ouro, mas não têm essa característica do ouro e não se comportam como ouro. Eles enganam. Vou te dar um anel que não é de ouro, mas vou falar que é. Você pode acreditar até que ele se corrompa. E aí você vai brigar comigo, porque eu te enganei. Nós podemos estar nos enganando com o nosso coração, achando que ele é de ouro puro, e ele não é. E aí ele está sendo corrompido, e às vezes a gente nem percebe. Grande parte da igreja atual tem sido manchada pelos sistemas do mundo, com seus valores poluídos e o mundanismo contaminando tudo o que tem dentro do coração, buscando seus apetites carnais e chamando eles de bênçãos de Deus, do jeito que a igreja de Laodiceia fazia. Deus deu para nós a riqueza que nós temos. Olha quanto ouro nós temos. Deus deu para nós as nossas roupas finas. Olha como nós somos elegantes. Deus deu para nós a nossa limpeza. Nós temos casas de banho para usar as nossas roupas finas. E se ficarmos doentes, temos uma cidade que é focada em indústrias e na medicina, com remédios muito bons e escolas de médicos muito bons. Isso tudo são bênçãos de Deus. São coisas que o Senhor deu para a gente. Vamos louvar ao Senhor porque Ele deu essas coisas para a gente. E aí eles pensam que são ricos por causa das suas bênçãos e não por causa do seu ouro puro. Tornam-se insensíveis e não percebem a sua necessidade de purificação. Como é que é essa purificação? O ouro é esquentado e misturado com uma substância. Tem várias substâncias. Chamam de fundente. É uma substância que vai separar o ouro puro do que não é puro, de outros materiais. Os dois são colocados nessa fornalha fervente, o ouro é derretido e as impurezas vão subir. Como se fosse o óleo misturado na água. Quer tirar o óleo do copo? Põe água dentro. Ele vai subir, aí você tira ele por cima. Quer tirar a impureza do ouro? Põe um fundente, esquenta, e o ouro vai para baixo, e o que contamina ele vai subir. O ouro é mais pesado, vai ficar no fundo, e as impurezas podem ser removidas facilmente. Quando que isso acontece? Quando esquenta. Esquenta muito. Quando entra na fornalha. E olha o que Deus diz em Isaías 48:10. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. A fornalha de Deus para nós se chama aflição. 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultarão, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação,
Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Diz que nós exultaremos, mas que ainda por pouco tempo devamos ser entristecidos por todo tipo de aflição. Porque a gente só exulta com a pureza. Enquanto não tiver pureza, a gente precisa ser purificado por meio da fornalha da aflição. Para que a fé que nós temos, muito mais valiosa do que esse ouro que nós estamos falando, puro, o ouro físico, valioso, tratado no fogo, a nossa fé vale muito mais do que esse ouro, seja provada e resulte em louvor, glória e honra a Deus. Tribulações, provações e adversidades fazem, e aqui é a chave de hoje, para você praticar. As adversidades que nós temos, todas elas servem como o fundente. O Senhor traz a temperatura alta das nossas aflições para fazer as nossas impurezas aparecerem. Percebe se não é isso que acontece? Quantas vezes você murmurou na aflição, reclamou, ficou com raiva, depressão? Quantas vezes você deixou de viver pela fé? Perdeu a identidade, entrou no modo mundano, ativou a carne, desceu da cruz, no meio da aflição. Quando Deus esquenta a nossa vida com adversidades, é para destacar ou trazer à tona as nossas impurezas. Ele quer separar as nossas impurezas do caráter de Deus que está em nós. Não sei se você sabe, mas o caráter de Deus está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Por que então nós não temos o caráter de Deus? Porque nós contaminamos ele com as nossas impurezas. E aí Deus manda a aflição para mostrar que o caráter de Deus não é visto, apesar de estar em nós. Porque o que é visto são as impurezas. E Ele quer remover essas impurezas da nossa vida, trazendo as adversidades. Como é que Ele faz isso? Sozinho? Não. Porque é que tem gente que passa sofrendo a vida inteira, muitas vezes pelo mesmo problema, não sai do problema, não resolve e vai morrer com aquele problema. Porque às vezes a pessoa, na sua dureza de coração, ela sabe que ela precisa ser diferente. E ela quer ser diferente, porque ela ama a Deus. E no seu amor por Deus, ela vai na Bíblia, ela ouve a Bíblia, ela entende que ela precisa abandonar algumas coisas. Ela sabe aonde ela é impura e ela quer abandonar esse tipo de impureza. Ela quer tirar isso da vida dela e ela começa a fazer esse trabalho de purificação. E ela se esforça e gasta, investe. Pede oração, faz curso. Não resolve. Porque ela está tentando sozinha. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas que Deus tem que nos capacitar a fazer sozinhos? E aí o Senhor fica esperando. Tem que ser uma colaboração. Quando Ele colocou os amigos de Daniel na fornalha, Ele não largou os 3 lá sozinhos. Ele foi junto. Nem a roupa se queimou.
mas nós esquecemos que é Ele que tem que estar junto. A obra é dele, mas o andar no meio da fornalha é nosso. Nós queremos andar no meio da fornalha sem Ele. Boa sorte. Vai se queimar. E não vai resolver o problema. Porque quem remove a impureza é Ele. Não é você mudando o seu comportamento. Não é você mudando o seu princípio, o seu valor. Não é você conhecendo mais a Bíblia e orando mais. Não resolve. Isso não é a obra que Ele quer de justiça. Obra de justiça é só o justo que faz. Só Jesus. E se Jesus estiver na fornalha com você, Ele te acompanha na obra dele, você acompanha Ele na obra dele. Ele te ensina a fazer. E aí Ele fica esperando. Até a gente cansar. Quando não tiver mais recurso, e aí você vai estar com o coração prostrado, cansado, entregue, verdadeiramente entregue, você vai se voltar para Ele como o último recurso. Não precisa chegar nesse ponto. Ele tem que ser o primeiro recurso. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E aí Ele assume o comando. E aí a tribulação que você acha que estava difícil piora. Porque agora Ele entrou no processo. E Ele não quer mais que você passe uma lixa nas suas impurezas. Precisa de uma fornalha para tirar as impurezas. Mas a fornalha que Ele coloca a gente para a gente clamar por Ele não é a fornalha que Ele precisa para fazer a obra. É a fornalha que Ele precisa para a gente se voltar para Ele e a gente não se volta. Então Ele dá uma fornalha meio quente, morna, só para a gente sentir o baque e voltar para Ele. E a gente acha que consegue lidar com ela, porque ela é meio morna. E aí nós fazemos do nosso jeito e cansamos, e cansamos, e cansamos e desistimos. Quando desistimos, voltamos para Ele. Depois de estar todo fumegado, todo detonado. Ter sofrido sem precisar. E aí sim começa o processo verdadeiro, quando Ele esquenta a fornalha, porque Ele não quer que você lixe a sua fornalha numa fornalha morna, Ele quer entrar com o fogo dele dentro do seu ser, para purificar o que está lá dentro, encarakrado do mundo que você carrega. Tem que ser uma fornalha mais quente para fazer isso, para não ficar na superfície comportamental, para entrar no seu coração e remover tudo que está lá dentro, no fundo do seu ser. E nesse processo Ele se afasta. Ele não se afasta, mas você tem a impressão de que Ele se afasta. Porque é você que tem que ser aquecido, não Ele. E você vai falar, cadê o Deus? Cadê meu Deus? Olha o que está acontecendo, me ajuda, me ajuda. Oh, aprendeu a clamar. Aprendeu a clamar. Deus te põe na fornalha fervente no máximo e espera você se voltar para Ele com todo o seu coração. Porque aí quando você se volta, você vai se voltar identificando as suas impurezas internas. E a raiz de todas elas é uma só: egoísmo. A gente é muito egoísta. Muitas vezes somos rudes com os outros, murmurentos, fazemos acusações injustas, a culpa nunca é nossa. Transferimos as responsabilidades, como Adão fez com Eva e Eva fez com a serpente. Somos grosseiros, buscamos a autopreservação, e etc, etc, etc. E aí, quando Ele põe a gente na fornalha para amolecer o nosso ouro,
ele vai amolecer tanto que o ouro vai ficar líquido, para ele afundar. Você já está em estado líquido? Você ainda quer ser forte? Forte como uma rocha. A rocha é ele, nós somos colocados sobre a rocha. Você quer ser uma rocha sobre a rocha. É isso que o mundo quer que você seja, forte. Mas ele quer que você seja amolecido, até ficar líquido. Porque aí você vai para o lugar que você tem que estar e as impurezas vão estar longe de você, para ele poder remover. O único jeito de ele remover as nossas impurezas é se a gente estiver totalmente prostrado. Tudo que era invisível a nós se torna visível, porque já era visível para ele. E ele sabe da dureza de cada um e da temperatura da fornalha que cada um precisa. E muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente visita, de dentro da igreja ou de fora, que está na fornalha que a gente não sabe se a gente aguentaria. E aí dá para entender por quê. Porque na conversa você vê corações muito endurecidos. E ela tem que estar naquele lugar. E ela vem pedindo ajuda. O que eu faço? E aí a pessoa que não conhece o evangelho da purificação do ouro puro, vai falar para ela orar mais, ir para a igreja, ler a Bíblia, parar de fazer o que está fazendo, ser uma pessoa melhor e esperar Deus fazer a obra dele. E quando deveria falar para ela entrar no processo de derretimento intencional, colaborativo com o Espírito, para que tudo que tenha causado essa fornalha seja revelado e ela entregue tudo para o Senhor, para Ele remover. E aí que chega o momento da decisão que cada um de nós tem que tomar. Na fornalha em que você está, ou estará, tem duas opções para você. A primeira é continuar manifestando os seus defeitos, dando justificativa para eles, esperando a fornalha diminuir, porque uma hora ela vai diminuir, para se esconder de novo. É a primeira opção que quase todo mundo aceita fazer. Eu estou vendo os meus defeitos, está difícil, sou humano, não sou perfeito, e aí começa a destilar carne e dar essa justificativa, que é humano, que Deus não mudou tanto ainda assim. E aí a fornalha diminui, o defeito continua e volta a ser escondido. Quando a pessoa não precisa mais manifestar a impureza, porque a fornalha esfriou. Aí a emoção volta para o lugar, a paz humana é restaurada, a situação fica tranquila, você fala, ufa, passou. Passou e continuou do mesmo jeito. Perdeu a oportunidade. Até a próxima aflição chegar, porque Deus vai querer purificar. E fica nesse ciclo. O tempo todo se defendendo, se resguardando e mantendo a impureza escondida com medo de ser derretido. Essa é a primeira postura, que é a mais praticada pelos crentes. Ou você pode assumir. Desculpa, você pode assumir o que você vê. Assume. Assume a sua murmuração. Assume a sua falta de assumir responsabilidade. Assume sua língua podre, seus pensamentos malditos, maldosos, sua língua maledicente. Assume o que você é na aflição.
Assume a sua preguiça. Assume tudo que Deus mostrar para você ali. Assumiu? Se arrependa. Se arrependa profundamente. Não é remorso, não. É arrependimento. Obrigado. É aquele nojo de ser assim, de ter nascido com isso. Aquela vontade de morrer para aquilo acabar. Isso é arrependimento. Reconhecer o problema? Arrependa-se. Depois de se arrepender, confesse e peça perdão. É ali, derretido na confissão, que o Senhor remove essa impureza da sua vida. É Ele que vai remover, não é você. Você nunca vai conseguir controlar o seu pensamento, o seu olho, a sua boca. Nunca. É Ele que tem que te dar essa capacidade. Chega um momento em que você para de lutar com a sua carne. Chega um momento em que a tentação cessa naquela área. Porque chega um momento em que a sua carne ela é crucificada e é Ele que faz isso. Porque enquanto a sua carne não é crucificada, ela milita. E ela te chama para o pecado. E o Espírito milita contra a carne. E nós somos escravos do pecado, nós cedemos. Entristecemos o Espírito. Pecamos. E ficamos nessa luta humana o tempo todo, enquanto nós não nos derretemos. E quando nós nos derretemos, nós clamamos em confissão: Senhor, eu sou assim, me livra disso. Totalmente purificados. Ele vai pegar o que está impuro e vai crucificar. A partir dali, o diabo vai tentar de novo nessa área e você não vai cair. Porque acabou a guerra. Você venceu. Tem que fazer isso em todas as áreas. São muitas aflições na nossa vida curta, porque nós temos muitas impurezas para abandonar. Aproveite a oportunidade. Olha o que diz 2 Coríntios 7:1. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. É nosso trabalhar. É seu trabalhar. Ele te põe na fornalha e fala: faz sua parte. E aí você, tendo essas promessas, purifica-se de tudo que te contamina, aperfeiçoando a santidade, traduzindo, fazendo a sua separação para Deus ser mais perfeita. Agora eu não me contamino mais o meu olho com isso, eu sou mais separado para Deus, sou mais santo. Quando aparecer isso diante dos meus olhos, não vai mais me atrair, porque eu tenho nojo disso, porque eu sei aonde isso já me levou. Eu não tenho mais essa vida. Eu sou outra pessoa. Em 2 Timóteo 2:19, no finalzinho do versículo, até o 21, ele diz assim: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Queremos fazer grandes obras para o Senhor. Queremos, Senhor. A quem enviarei? Envia-me a mim. Mas você é um vaso todo sujinho. Se purifica primeiro. Você vai se lavar?
Aí eu posso te usar. Se você não se lavar, não dá para te usar para boas, grandes obras. Você não vai ser útil para mim. Porque quem está te usando é o mundo. Enquanto você se deixar usar pelo mundo, que é do capeta, eu não vou poder te usar. Deus dá a graça. Traduzindo, Deus dá o Espírito, a fé, a palavra, o poder e a aflição. E aí, Ele espera a sua resposta. Você tem que querer e tem que pedir a purificação. Ele começa o processo. E você continua com humildade e obediência. E tem mais uma característica do ouro puro: transparência. Olha Apocalipse 21, 21. As 12 portas eram 12 pérolas. Está falando da cidade nova, celestial, que vai descer. Cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Oh, interessante. Então o ouro puro, ele é transparente como o vidro. Por que será que ele é transparente como o vidro? Porque quem é purificado na fornalha da aflição, ele se torna transparente. Ah, eu sou transparente, eu falo a verdade. Não é essa transparência humana. Quem é transparente é aquele vaso de barro transparente ou vaso de ouro puro transparente, em que ele não é visto. Porque 2 Coríntios 4,7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, quanto mais você é aquecido e purificado, mais Cristo é visto e não você. Quanto mais refinado no fogo, mais fracas ou inexistentes são as nossas impurezas. Mais claras ficam as virtudes dele em nós, e mais claramente o mundo vê Cristo na nossa vida e não nós. Para terminar, como é que pratica isso? Tem um exemplo na Bíblia em Marcos 5, 24. 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a mulher, para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Não foi isso que ela fez? Qual era o ouro dela? Ali no versículo 26. Ela padecera muito sob duas coisas, 2 ouros que ela tinha: o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, o dinheiro e a medicina. O mesmo problema da Laodiceia, o mesmo problema da nossa igreja morna.
conta com o que tem, humano, mundano, achando que vai resolver o problema. Quantas vezes você tem dor de cabeça e vai primeiro para o remédio e não para o Senhor? Esse é o seu ouro. Pode ter um nome, Neusaldina. Qual é o nome do seu ouro? Está em casa. Dipirona, outro ouro, é um ouro bom. Eu tomei um xarope esses dias para tosse do cão. Derrubou 18 horas. Foi um ouro. Não me recuperou não, mas me derrubou. Porque eu não fiz o que tinha que fazer. Primeiro, eu não falei para vocês orarem por mim, imporem as mãos sobre mim. Eu fui para o xarope. Toma, tongo. Essa mulher padeceu 12 anos, dependendo de médico, gastando tudo que tinha. Na hora que não tinha mais o ouro, só sobrou Jesus. Ela se derreteu e foi derretida e tocou no manto dele que nem ele sabia de onde saiu o poder. Olha o que o ouro puro faz. A sua fé manifesta o poder de Deus sem Deus saber. Porque está em você o Espírito. A sua identidade nova é de filho de Deus. Ele te deu o nome dele. Ele te deu o caráter dele. O poder dele está em você, esperando para ser manifestado, desde que você se prostre derretido. Isso é comprar ouro dele, ouro puro. É você abandonar o seu ouro rico, você acha que vai te ajudar, seja qualquer um que for. Se humilhe, confesse, derretido. Olha o que diz 1 Pedro 4. Vamos ler quase o capítulo todo para terminar. Vou ler devagar e não vou explicar. Presta atenção. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Porque no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva. Por isso, os insultam. Versículo 12. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém?